Sangue de Jesus tem poder. Boa noite. Boa noite não, boa madrugada, 2 da manhã. Eu aqui arrumando as coisinhas do brinquedinho da minha nenê. Eu achei um negócio interessante que eu queria compartilhar com vocês. As pessoas questionam muito, querendo buscar, procurando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa Bíblia aqui é a NAA, Nova Almeida atualizada, fiel aos originais. Aí, usando ela aqui, gosto dela muito. E separei alguns textos aqui pra gente meditar. E fiquei meditando aqui. E eu quero ler umas passagens bíblicas aqui e dar meu parecer a respeito de cada um. Eu deixei marcado. Vamos dar uma meditada aqui. Êxodo, né? Êxodo capítulo 3, né? Capítulo 3 e 13. Êxodo 3:13. Moisés disse para Deus: eis quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Então eu lhes direi. Então o que eu lhes direi? Aliás, me perdoe. Então o que eu lhes direi? Versículo 14. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Beleza? Aleluia. Eu sou, me enviou a vocês. Vamos pular aqui agora para outro texto aqui. João, depois eu vou explicar. João capítulo 8, versículo 48. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e a julgue. Em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas. E você diz que se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não conhecem, eu, porém, o conheço. Se eu disser que eu não conheço, serei mentiroso como vocês. Serei como vocês, mentirosos. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes de Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Aleluia. Eu sou. Lá em Êxodo 14 falou também o eu sou, né? O eu sou mesmo aqui no João 8:58. Mas vamos dar mais um pulo aqui. João capítulo 10, João 10:30. João 10:30. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Beleza? Vamos dar mais um pulinho aqui. Mais um pulinho. No 14. João 14:9. João 14:8. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo que eu estou com você, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim,
vê o Pai. Como você diz, mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, creiam ao menos por causa das mesmas obras. Do versículo 8 ao 11, João 14, 8 a 11. Então, quem vê a mim, vê o Pai. Vamos dar mais um pulinho aqui. Peraí. João capítulo 20, versículo 19. Vamos dar uma lida aí. João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa aonde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebam o Espírito Santo. Até aqui. Se algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se o retivarem, serão retidos. Isso não é perdoar o pecado, eu perdoar o pecado de quem me magoar. Eu posso perdoar, eu tenho o poder de perdoar o pecado de quem me faz mal, não de perdoar os pecados dos outros. Não vamos interpretar errado, não. Ele soprou o Espírito Santo. Foi o próprio Jesus que soprou, como eu acabei de ler, de João capítulo 20, versículo 19 a 23. Bom, eu li todas essas passagens para mostrar para vocês que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Mas vamos para cá agora. O Pai, Deus, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. Então, eu achei esse brinquedinho da minha filha, tem 3 aqui. Você percebe que o triângulo, ele tem 3 lados, mas ele é o mesmo triângulo, é um só. Se você pega aqui, ele é um só. Então, como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E o Espírito veio sobre ele como pomba, pousou nele, dentro dele. Então, o Pai é Jesus, Filho Jesus, Espírito Santo Jesus. Por quê? Pai e o Filho são um, e o Espírito Santo é a mente de Cristo. Então, Pai e o Filho o próprio Deus estava ali por meio do Filho Jesus representando. Então, Jesus é esses 3: Pai, Filho e Espírito Santo é Jesus. E Jesus é o Novo Testamento, a palavra do próprio Pai, Filho e Espírito Santo, que é Jesus, feito homem. Ele veio pregar a nova aliança, o Novo Testamento ao povo. Ele mesmo veio falar ao seu povo, como ele disse: antes de Abraão existir, eu sou. É o mesmo eu sou de João 8:58, é o mesmo eu sou de Êxodo 3:14. Mesmo eu sou Deus, um só, como esse triângulo, 3 lados: Pai, Filho e Espírito Santo, tudo na mesma pessoa de Cristo, no mesmo Evangelho, Novo Testamento. Evangelho é boas novas que veio por meio do Filho. E a gente pode conferir aqui em Mateus, que Jesus não chama, ele não chama para templo, ele chama para ele. Ele chama para ele não chama ninguém para templo. Ele chama as pessoas para ele, ou seja, para a palavra dele. Veja aí, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jugo era aquelas cangas que colocava em animal para eles arar a terra, um ia de um lado do outro. Então o jugo dele era suave, é como se ele colocasse uma espuma dessa, suave. E o fardo era o peso que ele colocava de lado, era leve. Então ele disse: vinde a mim, venham a minha palavra e aprendam de mim na minha palavra, que eu sou manso, e vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Jesus chama para a própria palavra. Ele é o próprio Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se você vê João capítulo 1, versículo 1 a 3. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era o verbo, palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Jesus, a própria palavra, está aqui para qualquer um se abastecer, se encher. E até para acreditar nele, até para acreditar em Jesus, você não consegue acreditar por si próprio. Ninguém consegue acreditar em Jesus por si próprio, a não ser que escute a palavra por meio de alguém. Veja aí, ó, Romanos 10. Deixa eu ver se dá para ver aí. O foco da câmera tá bem ruim. Ó, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Até a fé, crença, para acreditar em Jesus, vem por meio de ouvir a palavra dele, Novo Testamento. Lembrando aqui de novo, um só Pai, Filho e Espírito Santo, nenhuma só Trindade. A Trindade, nenhuma só pessoa, Jesus Cristo, Novo Testamento. Pai, Filho e Espírito Santo, nenhuma só pessoa, Jesus Cristo, Novo Testamento. Deus abençoe. Fui. Só um aumento aí, ó. Continuando aqui, ó, sobre o Espírito Santo. De João, capítulo 6, versículo 60 em diante, diz assim, ó: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que havia falado, disse-lhes: e isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e são vida. Até o 63, né? O Espírito maiúsculo, você vê aqui, ó, o Espírito, letra maiúscula, que é a palavra, é o que vivifica. As palavras que eu falei são Espírito e vida, né? Vamos aqui, dependendo do contexto, na sua maioria, o Espírito, dependendo, é o Espírito Santo. E aqui você percebe que Jesus disse que o Espírito é a própria palavra, né? É a própria palavra. Vamos aqui para Atos. Dependendo do contexto, espírito também pode ser o intelectual do homem, porque eu vou mostrar na palavra e explicar por quê. Intelectual do homem. Atos 19, 21. Depois dessas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito minúsculo aí, ó, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Ou seja, Paulo estava pensando alto, no espírito, pensando na mente, raciocinando, porque o único órgão no corpo que resolve tomar uma decisão é a mente. Atos 19, 21. Mas vamos para outro texto aqui, para não ficar só nas minhas palavras. Agora é o próprio Jesus que vai falar. Em Marcos capítulo 2, versículo 6 em diante, diz aí, ó: alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração:
como ele pensavam em seu coração. Coração, dependendo do contexto, é raciocínio intelectual. Pensavam, porque o coração, o órgão coração não pensa, bombeia sangue, mas a cabeça é o que pensa. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. Como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, a não ser um, que é Deus? Agora eu vou mostrar que Jesus é Deus, que ele diz que ninguém pode perdoar pecado, a não ser um, que é Deus. Os próprios fariseus e escribas falaram isso. E eles eram conhecedores da lei do Velho Testamento. E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito, olha aí, Jesus percebendo em seu intelectual, que eles assim pensavam, disse-lhes, viu? Jesus pensando em seu espírito, em sua mente, raciocinando, deduzindo, olhando para eles e discernindo, né? Julgando, que discernir também é julgar. Porque vocês estão pensando essas coisas em seu coração, olha aí, pensando essas coisas em seu coração. O que é mais fácil, dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se, tome seu leito e ande. Mas isso é para vocês para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue seu leito e vá para casa. E ele se levantou e no mesmo instante, pegando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus. Jamais vimos coisas assim. Então, o próprio fariseu disse, quem pode perdoar pecado, a não ser um, que é Deus? Pois é. Então, Jesus é o próprio Deus. Espírito, dependendo do contexto, em maiúsculo é o Espírito Santo, em minúsculo é o intelectual do homem. Desculpa. E coração, dependendo do contexto, na maioria do contexto, se você aplicar essa ideia do Novo Testamento no Velho, você vai entender também. Coração é intelectual, é razão, raciocínio, né? Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo vosso coração. Jeremias 29, 13. Então, todo coração, toda mente, toda razão, todo raciocínio. Jesus disse que vocês pensam isso no coração. Então, o Evangelho de Cristo, o Novo Testamento, é a palavra da vida eterna, como você acabou de ouvir. É as palavras da vida eterna. É o Espírito que dá vida. A carne não aprodou nada. As palavras que eu disse são Espírito e são vida. Novo Testamento. E aqui, em Romanos 1, no 16, ó. Romanos 1, 16. O poder do Evangelho. Evangelho é boas novas, Novo Testamento. O que é que Paulo diz aqui, cheio do Espírito Santo, o maior escritor do Novo Testamento? Pois não me envergonho do Evangelho, ou seja, do Novo Testamento, porque é o poder de Deus para a salvação. Para quê? Para ter poder financeiro, econômico, social, religioso? Não, para a salvação de todo aquele que crê, acredita, de todo aquele que acredita. Primeiro do judeu, o povo de Deus, Israel, e também do grego, os estudiosos. Então, judeu, religioso, o povo que guardava os oráculos de Deus, e os gregos eram os estudiosos, que estudavam os escribas, né? Primeiro do judeu, depois do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela onde? No Velho Testamento? No ensino de Moisés? Não. No Evangelho, Novo Testamento, de fé em fé, de crença em crença. Eu acredito e o outro acredita também. Como está escrito, o justo viverá por fé, por acreditar, ter certeza daquilo que não vê. O sangue de Jesus tem poder. Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Apocalipse 5:5. Bíblia NAA, fiel aos originais, leão da tribo de Judá. Meu nome é Soldado Maritaca de Jesus, pregando a tempo e a fora de tempo. 2 Timóteo 4, 1-5, falando sempre de acordo com a Bíblia. 1 Pedro 4:11. Maritaca de Jesus, espada justiceira, leiam em cima da base e sejam bereanos. Atos 17:11. Maritaca de Jesus, soldado de Cristo, fui. Deus abençoe poderosamente. Amém.